capítulo de número 9, verso de número 20. Amém? O texto bíblico diz assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e do conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Só até aí. Amém? Vamos orar uma vez mais? Pai, esta é a Tua palavra e nós precisamos muito do Teu Espírito, ó Deus, para que ela possa ser penetrada em nossos corações. Escreva a Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Rasgue o nosso peito e crave a Tua palavra em nossos corações, porque nós não queremos, ó Deus, pecar contra Ti. Nós queremos, ó Deus, cumprir o ofício, a vocação, o chamado na qual o Senhor nos deu. Portanto, nos ajude e nos instrua com sabedoria, essa sabedoria que vem do alto, sabedoria não humana. Por isso nós precisamos muito da ação do Teu Espírito, porque se o Teu Espírito não falar conosco, ó Deus, nós vamos permanecer no mesmo estado em que nós estamos. Portanto, nos ajude nessa manhã, guia os nossos corações, apacenta-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Eu confesso que fazia muito tempo que eu não ficava tão nervoso. Tão nervoso em pregar. Então eu peço um pouco de carinho dos irmãos nesse momento, porque vai ser difícil para mim. Está sendo, né? Já está sendo. Meus irmãos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o início da pregação de Paulo e o início de uma perseguição que se dá em Damasco. E numa segunda oportunidade, nós vamos ver, mais uma vez, Paulo em ação, pregando, só que dessa vez em Jerusalém. E mais uma vez se desencadeia uma perseguição. Tem duas figuras aqui importantes que às vezes passa despercebido, porque às vezes a gente foca no apóstolo, o Paulo, e se esquece daqueles que estão ao seu redor, que no caso é a pessoa de Ananias, mais uma vez, e a pessoa agora de Barnabé. Eu gostaria de chamar sua atenção para isso, conforme a gente for avaliando as Escrituras. Em caráter de introdução, eu quero te colocar dentro dessa história, mediante experiências. Nós somos seres que experimentam muitas coisas. E você já teve, por exemplo, a experiência de se mudar de cidade ou de escola e ficar totalmente deslocado? Eu não sei você, mas eu me mudei muitas vezes na minha vida. O guarda-roupa da minha casa, ele balangava, assim, de tanto que a gente se mudava, então tinha que desmontar guarda-roupa, monta, desmonta, e não tinha dinheiro para comprar guarda-roupa novo, então qualquer sopro que desse no guarda-roupa, o guarda-roupa
balançava de tão velho que ele ficava, né? E eu tive essa experiência, eu não sei se você já teve essa experiência, sabe? Quando a gente chega numa escola nova e encontra pessoas novas, nós percebemos olhares, nós temos receios, nós temos algumas impressões. Tem pessoas que gostam da gente logo de cara, mas tem pessoas que não. O anjo não bate, né? Sabe quando o anjo não foi com a cara daquela pessoa, o anjo não bateu. O pior é quando você chega num ambiente em que ninguém gosta de você. Ninguém quer ter você por perto. Essa é a experiência que o apóstolo Paulo começa a vivenciar aqui. Então quero te colocar na pele do apóstolo. Ninguém gosta de você. Ninguém te quer por perto. Talvez você já viveu isso em algum momento da sua vida. Talvez nem os seus familiares te querem por perto. Então se coloca no lugar deste apóstolo aqui. Eu vou fazer uma leitura da parte B do versículo 19, nós não lemos ela, mas ela é importante para o contexto aqui. O versículo 19, a parte B diz: Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a figura de Ananias, que ela está oculta aqui no texto. Mas por que eu quero fazer esse destaque? Porque Ananias ele foi fundamental, ele foi importante para romper as barreiras de medos e ressentimentos que os judeus em Damasco tinham diante de Paulo. Todos estavam com muito receio do apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja. Só que a presença de Ananias, o testemunho de Ananias foi importantíssimo para que Paulo ganhasse notoriedade e abrisse os ouvidos de seus ouvintes. O testemunho de Ananias foi fundamental. Por quê? Porque Ananias vai experimentar também uma revelação, conforme a gente já explicou nas semanas anteriores. Ele recebe uma revelação, ele tem uma visão da parte de Deus. Então, o testemunho de Ananias é importante aqui no ministério de Paulo, pelo menos nesse início de ministério. Mas o que Paulo ele está pregando? Paulo ele recebe instruções do sumo sacerdote para ir nas sinagogas e ministrar uma outra coisa. O que os ouvintes de Paulo, a princípio, antes de ouvi-lo, logicamente, estão percebendo? Olha, Paulo está vindo aqui com cartas do sumo sacerdote, ele vai nos instruir a como prender, como identificar essa seita. Então vamos ouvir aqui Paulo. Aí Paulo chega na sinagoga, todo mundo está esperando Paulo instruir a esse respeito como prender as pessoas que fazem parte da seita, denominada até então de a seita do caminho. Como que a gente faz? Só que, curiosamente, não é isso que Paulo faz. Então imagine você comigo, Paulo subindo em um altar, ou ficando de pé nesse ambiente, todos estão assentados. Os seus ouvintes estão com a expectativa de que Paulo vai falar da parte do sumo sacerdote, como prender cristãos, e de repente ele começa a pregar uma outra coisa, a ensinar uma outra coisa, a dar um outro tipo de direcionamento. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Paulo está pregando a Jesus e afirmando que este é o Filho de Deus. E como que Paulo está fazendo isso? Ou melhor dizendo, Saulo. Saulo, ele era um mestre, nós temos que nos lembrar disso. Ele era fariseu, ele era zeloso, ele conhecia as escrituras de capa a capa, talvez até de maneira decorada. Está tudo na memória do apóstolo. O que será que Paulo está pregando neste momento? E eu tenho aqui algumas indicações, por exemplo, no Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras, talvez Paulo pegue Gênesis ali, que é conhecido como proto-evangelho, e começa a dizer que a descendência da mulher é Jesus. Talvez o que Paulo está ensinando em Gênesis capítulo 49, versículo 10, é que o Messias viria da tribo de Judá e a eles, o povo de Israel, obedecerá. Quem é esse? Jesus. Talvez o que Paulo está dizendo em Números 17, a profecia da estrela da manhã, que procederá de Jacó, o cetro de Israel, faz referência a Jesus. Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés promete que Deus levantará um profeta semelhante a ele, e Paulo está dizendo que esse profeta é Jesus.
Nos livros históricos e nos Salmos, em 2 Samuel 7, 12 e 13, a promessa de que na linhagem do rei Davi duraria para sempre, com a pessoa de Jesus. Salmo de número 2, verso 7, Deus declara que o Messias seria o seu filho. E quem é esse filho? É Israel? Não, é Jesus. Salmo de número 16, verso 10, a profecia da onde o santo de Deus não veria corrupção. Essa profecia se refere a quem? A Jesus. Salmo de número 22, verso 16 ao 18, detalha a crucificação, como as mãos perfuradas e o sorteio de suas vestes, que se encaixa perfeitamente com Jesus. Salmo de número 110, verso 1 ao 4, o Messias como Senhor e sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo possivelmente está direcionando também esse texto a Jesus. Nos profetas maiores, Isaías capítulo 7, verso 14, o Messias nasceria de uma virgem e se chamaria Emanuel. Para quem que Saulo poderia estar apontando aqui? Para Jesus Cristo. Isaías capítulo 9, verso 6, faz menção aos seus títulos, ou seja, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Provavelmente Paulo está dizendo, este é Jesus. Isaías capítulo 11, verso 1 e 2, ele virá como um renovo do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, cheio do Espírito Santo, é Jesus Cristo. Isaías 53 faz referência ao servo sofredor que carregaria nossos pecados e seria sacrificado em nosso lugar. Quem é este? Este é Jesus. Jeremias 23, 5 ao 6, um descendente justo de Davi, que reinará e será chamado de Senhor, justiça nossa. Quem é este? Esse é Jesus de Nazaré. Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, a visão do Filho do Homem recebendo o domínio eterno de Deus, quando Jesus disse, foi-me dado todo o poder em cima do céu e embaixo na terra. Quem é este? Esse é Jesus. Nos profetas menores, Miqueias 5:2 revela que o Messias nasceria especificamente na cidade de Belém. Quem nasce em Belém? Jesus. Zacarias 9:9, o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Quem fez isso? Jesus. Zacarias 11:12, profecia sobre a traição por 30 moedas de prata. Quem foi traído? Jesus foi traído. Zacarias 12:10, olharam para aquele a quem traspassaram. Quem foi esse? Esse foi Jesus de Nazaré. Talvez o maior teólogo da era primitiva, o apóstolo Paulo, está pegando todos os textos, toda a Bíblia, e mostrando e pregando que Jesus é a figura central de todas essas profecias. Mas não só isso, ele diz que Jesus é o Filho de Deus. E aqui está o cerne do Evangelho, do cristianismo. O que era blasfêmio, o que é blasfêmia para os judeus, o que causa perseguição, afinal de contas, foi exatamente por causa desse tipo de afirmação que o próprio apóstolo Paulo começa a perseguir a igreja. Agora, ele se dobra a essa afirmação. De fato, Jesus é o Filho de Deus. Nisto consiste a pregação e o testemunho do apóstolo Paulo. É isso que ele está falando na sinagoga, o que muda a perspectiva de seus ouvintes. O verso de número 21 vai dizer, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Perceba a dúvida que rodeia os seus ouvintes. Quem Saulo, na verdade, está representando? Será que ele está representando o sumo sacerdote? Ou será que ele está representando o cristianismo? A seita destes do caminho. O que será que está acontecendo? Isso traz dúvida ao coração de seus ouvintes. E a palavra que atônitos, porque o texto vai dizer que eles estavam atônitos, no grego quer dizer tirar da posição, deslocar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estavam com uma consciência, com uma perspectiva, mas ao pregar, eles são deslocados. É como se a mente deles fosse tirada do lugar na qual elas estavam e colocada em outro lugar. Paulo está guiando a imaginação de seus ouvintes e eles estão atônitos, cheios de dúvidas. No verso de número 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Perceba que Saulo, ele prospera no meio da oposição que ele encontra.
Mas isso não faz parar, muito pelo contrário, o texto vai dizer que ele se fortalecia e confundia ainda mais os judeus. O verbo fortalecer aqui não se refere somente à força física, porque ele estava em jejum há um tempo atrás, mas à sua habilidade de provar pelas Escrituras que Jesus é o Filho de Deus. E ele causa confusão entre os judeus de Damasco, pois ele demonstra que Jesus é de fato o Messias aguardado por Israel. A palavra grega aqui para demonstrar traz o sentido de reunir muitas partes pelas quais se chegam a uma conclusão. Isso é demonstrar. E é perfeitamente essa a ideia que nós temos da pregação de Paulo. É quando ele passa por todas as Escrituras e começa a pegar trechos de toda a Escritura e montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça tem uma imagem, e a imagem é Jesus Cristo de Nazaré. É isso que Paulo está fazendo. Ele está pregando o Evangelho e mostrando por todas as Escrituras que Jesus é o Filho de Deus. Meus irmãos, muitos acreditam que o discipulado é apenas pregar o Evangelho e deixar os ouvintes à sua própria sorte. Não foi isso que Ananias fez. Essa não deve ser a postura da Igreja de Cristo. A postura da Igreja de Cristo não é falar do Evangelho ao vento, mas a postura que o Evangelho traz é uma postura de cuidado, de discipulado. Nós não podemos só pregar. Existe um conselho, existe um consolo, existe um cuidado. Existe uma espécie de terapêutica que o Evangelho propõe. Nós não podemos apenas pregar. Você tem que cuidar. Você tem que zelar pela vida do seu irmão. Você precisa se interessar pelas suas dores e pelos seus problemas. Tem muitas pessoas que não têm essa responsabilidade de cuidar do outro, de pastorear o coração do outro. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que as porcentagens de cristãos que evangelizam, que cuidam, são extremamente baixas. Extremamente baixas. E eu gostaria de te fazer uma pergunta e te provocar a esse respeito. A pergunta seria: quantas pessoas você discipulou esse ano? Nós estamos no mês 6. Você falou de Jesus para quem esse ano? Você pregou para quem? Eu não estou falando falar de Jesus para quem já conhece a Jesus. Eu não estou falando para você pescar em outra igreja, não. Eu estou falando de você falar de Jesus para quem odeia Jesus. Para quem não conhece Jesus. Para quem que você fez isso? Para quem nós temos pregado o Evangelho? Meu querido irmão e irmã, nós temos que ser uma espécie de Ananias na vida do outro. Você precisa ganhar tempo discipulando, não é perder tempo. Você precisa abrir mão, sim, do seu conforto. Você precisa abrir mão dos seus amores, dos seus sonhos e começar a cumprir de fato a missão, meu irmão. A cumprir a vocação e o chamado. Em segundo lugar, outros acreditam que o estudo das Escrituras não tem tanta importância assim. Existem irmãos que não se importam em se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Veja o exemplo de Paulo. Conhecia tudo. Era um ótimo teólogo, embora antes da conversão a perspectiva estava errada, perseguia a igreja. Mas ele sabia tudo das Escrituras, a ponto de, quando ele se converte, o texto vai dizer, logo começou a pregar. Ele já encaixa o Cristo em toda a Escritura, por quê? Porque ele conhecia muito bem. E por que ele conhecia muito bem? Porque ele estudava muito bem. Porque fazia parte da sua vida o discutir teologia, o falar de Deus para o outro. Fazia parte de sua essência. O que acontece é que muitos de nós é que o Evangelho não faz parte da vida diária. Não faz. Às vezes você se encontra nesse ambiente, com esse tipo de vida. O Evangelho é só na igreja, é só cantar 2 hinos, ouvir uma pregação ali e tá bom. Não tá bom, meu irmão. Porque se o Evangelho não faz parte da sua vida no trabalho, se o Evangelho não faz parte da sua vida dentro da sua casa, isso é um péssimo sinal. Quando você está enfermo, você está com febre, você tem um sinal de enfermidade, você não sabe o que é,
a febre é uma resposta a alguma coisa que não está certa no seu organismo. Sinais. E nós percebemos esses sinais. A vida cristã nos dá sinais. Se ela está saudável ou se ela não está saudável. Se você não coloca o evangelho de maneira integral na sua vida, meu irmão, isso é um péssimo sinal. Você está doente. Guiçá morto. Talvez nem nascer de novo nasceu. Nem nascer de novo nasceu. Muitos não leem as Escrituras, não participam das atividades da igreja, desprezam a teologia, desprezam o conhecimento de Deus. Agora, quando começa a entrar questões mais profundas de dores, aí a gente começa a entender, exemplo, você tem fé, a sua fé é forte o bastante para responder às dúvidas que o seu filho tem? A sua teologia, ela é boa suficientemente para responder questões vitais de seus amigos no trabalho? A sua teologia é forte o suficiente para que, quando a sua filho, chegar na faculdade e encontrar lá professores com outras perspectivas, alunos e amizades com outras perspectivas, será que a sua teologia é boa suficientemente para contradizê-los? Será que a sua teologia é boa suficientemente para pegar a imaginação, a mente delas e aprisioná-las em Cristo? Será? Meu irmão, você precisa conhecer melhor a Jesus Cristo. E como eu faço isso? Não é só lendo as Escrituras e estudando. Não é só isso. Você precisa orar mais. Você precisa cantar mais. Você precisa ter mais comunhão com os irmãos da igreja. Só a leitura, o estudo, não é suficiente. Existe todo um conjunto de edificação que Jesus Cristo deu à igreja, muitas outras ferramentas que servem para edificação e crescimento no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E você não pode ficar na situação na qual você se encontra. Às vezes você está aí descansando. Tem umas figuras interessantes de mornidão de alguns animais marinhos, que eles vão para uma panela quente, no começo, morna. Eles entram lá na panela e ficam tranquilos. Os caranguejos são assim. Eles acham que estão no spa. Estão lá, dentro da panela, curtindo. De repente, o negócio começa a esquentar. E quando começa a esquentar, meu irmão, não tem como sair mais de lá. O que essa igreja parece é um caranguejo dentro de uma panela, curtindo a mornidão dela. Meu irmão, se você não sair de dentro dessa panela, você vai morrer. E eu preciso te falar que você, enquanto eu for pastor aqui, você não vai morrer em paz, não. Eu vou te infernizar a vida. Eu vou estar falando para você, irmão, não está bom, não. Você não está bom, não. Você precisa mudar. Você precisa viver, meu irmão. Você precisa do evangelho, você precisa melhorar a sua casa, você precisa melhorar no trabalho, você precisa melhorar na igreja, você precisa melhorar como agente dessa cidade. Você precisa melhorar. Nós precisamos disso, eu preciso disso. Portanto, não fique na condição na qual você se encontra. Se esta condição, é claro que eu estou falando aqui de maneira generalizada, eu sei que existem irmãos muito ativos. Obviamente, não é sobre você que eu estou falando. Mas se você se encontra nessa figura, nessa posição, meu irmão, a voz de Deus para você é: muda, sai daí. Seja como Ananias, que cuida das pessoas. Seja como Paulo, que estuda as Escrituras e é zeloso por elas. Amém, irmãos? No verso de número 23, nós temos a seguinte afirmação narrativa. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Esse decorridos muitos dias aqui, meus irmãos, tem um espaço, existe um espaço de tempo considerável. Do verso 19 ao verso de número 23. Tem uma cronologia aqui, uma ordem cronológica. Então, olha só, eu quero te situar na história.
Em primeiro lugar, nós temos a conversão de Saulo, que vai do verso 1 até o verso de número 19, parte B. Em segundo lugar, nós temos a breve estada de Paulo em Damasco, que é da parte 19b até o versículo de número 22. Aí aqui agora, no versículo 23, na qual nós entramos, existe um tempo de aproximadamente 3 anos entre o versículo de número 22 e o versículo de número 23. Aonde que nós pegamos essa informação? Paulo, ele fala aos Gálatas, no capítulo 1, verso de número 17, que ele se isola na Arábia por volta de 3 anos. Então tem um hiato aí. Do versículo 22 ao versículo 23, nós temos um espaço de 3 anos. O texto vai dizer: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez em Damasco. Então, olha só, vamos lá. Paulo se converte, Jesus aparece para ele, ele fica por 3 dias sem comer na casa de um homem. Ananias tem uma visão, vai até ele e tira as escamas de seus olhos e ele é cheio do Espírito Santo ali. Depois ele é batizado e logo depois ele começa a pregar já, ok? Ele começa a pregar, ele é instruído por Ananias, as pessoas começam a ouvir a sua voz, ele está na sinagoga pregando. No versículo 23, quando termina esse trecho, ele sai e vai para a Arábia e fica lá por 3 anos. Depois ele volta. Quando ele volta, ele se encontra aqui no versículo de número 23. Agora, os judeus deliberam tirar-lhe a vida. E aqui, Saulo recebe a sua primeira sentença de morte e o início do cumprimento da promessa de Deus a Ananias. Qual que era a promessa? Eu vou ensinar esse rapaz a sofrer. Essa era a promessa. E aqui nós temos o início do sofrimento. Aquele que perseguia os cristãos, agora começa a ser perseguido. Verso de número 24, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Perceba, Saulo se encontra com um espírito de fuga agora. Ele está pensando agora em como escapar, como fugir. Mas não foi isso que Jesus disse? Jesus disse em outro lugar, mas os seus discípulos... Jesus disse, quando vos perseguirem uma cidade, fugi para outra. O que Saulo está fazendo aqui é exatamente isso, obedecendo o conselho de Jesus. Quando a perseguição começa numa cidade, a instrução de Nosso Senhor é, vocês vão fugir para outra cidade. Saulo se encontra assim. Mas os discípulos, tomando-o de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo, perceba aqui, já tem os seus discípulos, pois a essa altura ele era o maior mestre da então seita dos do caminho. Ele tinha os seus discípulos, ele tinha gabarito para isso. Ele tinha uma teologia ótima e agora com a nova revelação, tudo se encaixa na mente do apóstolo. Portanto, ele tem os seus discípulos. E o texto vai dizer que a iniciativa de colocar Saulo em fuga foi dos próprios discípulos. O texto vai dizer que tomando-o, ou seja, essa iniciativa parte de seus próprios discípulos. Acredita-se que Ananias era que morava nessa parte da muralha. Nós vamos nos lembrar de Jericó, havia esse costume. Quando as muralhas elas eram muito grandes e fortificadas, as pessoas moravam em partes dessa muralha. E alguns teólogos vão dizer que Ananias possivelmente era uma dessas pessoas que moravam nessa parte da muralha e fez com que Saulo descesse à noite, na calada da noite, e escapasse da perseguição que ele estava sofrendo. Agora, perceba aqui o cuidado que os discípulos têm para com o seu mestre, para com Saulo. Mais uma vez. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo de relações virtuais, distantes, rasas, onde a proteção do eu e a promoção do selfie se espalham cada vez mais. Não tem restado interesse pela salvação do outro, pelo cuidado do outro. Muito pelo contrário, o que nós vemos são cursos e mais cursos de alta performance
que são lançados no mercado. E isso tem um certo grau de sucesso de vendas, porque afinal de contas, todos querem ficar ricos, querem ser bem-sucedidos, querem ser famosos, com o olhar voltado para dentro, onde o eu é engrandecido e o Cristo é diminuído. Quem importa? Quem se importa em fazer Jesus Cristo crescer? Será que a frase de João Batista não faz mais sentido hoje? E qual é a frase? Que ele cresça e que eu diminua? Será que a nossa sociedade, será que nossos irmãos em Cristo estão percebendo a gravidade do sintoma? Será que eles têm percebido a gravidade da enfermidade que eles estão carregando no corpo? Será que nós temos percebido isso? Será que a promoção do eu, do ego, do self não está acima dos limites? Será que a proclamação de Jesus está saudável na sua vida, meu irmão? Nas nossas vidas? Quem importa em fazer com que o nome de Jesus cresça? Quem quer ter fama? O nome de Jesus ou o seu? Quem quer ter o louvor, o reconhecimento? Jesus ou você? Quem quer ter a honra? Não há uma preocupação do estado do outro, aonde se encontra um amor pelo próximo. Quando o próximo sou eu mesmo. Quando a perspectiva do outro está longe, distante, aonde o mais próximo de mim é o eu. Aonde o olhar está só sobre mim, sobre as minhas dores, sobre as minhas enfermidades, sobre as minhas tristezas, sobre os meus sonhos frustrados, sobre os meus desejos que não são satisfeitos. Aonde está o próximo nisso? Não tem o próximo. Dentro dos casamentos não é assim. Aonde o outro é esquecido, o próximo é negligenciado, o cônjuge é negligenciado, o esposo, a esposa, os filhos são negligenciados, porque o olhar está voltado para o self, está voltado para o eu. Nós temos salvado quem, meu irmão? Os discípulos de Paulo salvaram Paulo. Não estou falando de uma salvação, obviamente, soteriológica, da alma. Mas eles salvaram Paulo de uma morte iminente. Quem você tem salvado, meu irmão? Quem você tem salvado da fome? Quem você tem salvado da ansiedade? Quem você tem salvado da depressão? Quem você tem salvado da solidão? Quem? Mas nós não estamos preocupados com isso. Os discípulos de Paulo estavam preocupados com a saúde de Paulo, com a vida de Paulo. E colocaram a sua própria vida em risco, contrariando assim o decreto do governante em prendê-lo. Mas a gente não quer colocar a nossa vida em risco, a gente não quer perder a vida para ganhar a Jesus Cristo. Nós queremos é ganhar a vida. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Talvez essa seja a admoestação mais severa nos evangelhos para a nossa geração. Você que tenta ganhar a sua vida, seja ela de qualquer forma, talvez você tenha lutado, estudado, trabalhado para ser um empresário de sucesso, você tem ganhado a sua vida, tem tentado ganhá-la, vai perder. Mas Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a Ele, achá-la. O Evangelho, ele faz uma mudança, sabe? Das nossas percepções. Ele me faz olhar para o Deus que se humilhou e se tornou servo de todos. O Evangelho me faz olhar o exemplo de Jesus e me dar a ânsia, a gana de imitá-lo. É isso que o Evangelho faz. O que talvez você não tenha crido de fato no Evangelho. Talvez o Evangelho para você é uma boa notícia, mas é uma boa notícia longe do coração. Talvez ela é uma boa notícia aqui, intelectualmente, você compreendeu, mas ela não desce. Existe uma barreira. Evangelho, meu irmão, é fazer você olhar para fora de si. Ele muda a sua visão que está para dentro e faz você olhar para fora.
Jesus Cristo, ele se despiu de sua glória, não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou, se fazendo em forma de homem, para servir. Aí a gente olha para Jesus e quer ser servido por ele. A gente não quer seguir o exemplo dele. Ele abriu mão de todas as suas riquezas, mas você não quer abrir mão da sua. Ele abriu mão de toda a sua honra e glória, mas você não quer abrir mão da sua. Nós não queremos abrir mão. Meus irmãos, nós só iremos parar de olhar para nós mesmos quando de fato nós olharmos para Jesus, quando de fato nós crermos no seu sacrifício, no seu amor para conosco. Caso contrário, meu irmão, o coração vai continuar petrificado. Caso contrário, você vai continuar sendo enganado pelo seu coração. Porque afinal de contas você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Não está. Jesus Cristo é o caminho para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. No verso de número 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aqui, depois que Paulo sai de Damasco, às escondidas, Saulo chega em Jerusalém. E ele encontra dificuldades de relacionamento aqui. Os seus antigos amigos e mestres talvez queiram matá-lo. O que Saulo está fazendo aqui? Depois de um longo tempo, 3 anos depois, ele volta aqui. Ele que era mestre, aluno perfeito de Gamaliel, possivelmente o seu substituto. O que Saulo está fazendo aqui de volta a Jerusalém? Possivelmente os seus amigos, antigos amigos, queiram matá-lo agora, porque agora ele se torna um herege, um blasfemo. Ele tenta então se juntar aos discípulos, mas os discípulos de Jesus, eles não creem em sua conversão. Então ele tem o desprezo dos seus amigos antigos e tem o desprezo de sua possível nova família, os discípulos de Jesus. Ninguém quer receber Saulo. Nos parece aqui que o testemunho da conversão de Saulo ainda era muito vago. Já se passaram 3 anos. Ainda em Jerusalém, existem verberações de suas perseguições. As pessoas ainda estão acanhadas, não acreditam na conversão do apóstolo. Saulo se encontra sozinho, então, entre 2 grupos religiosos, o judaísmo e o cristianismo. Nenhum dos dois o aceita. Mas aqui entra a segunda figura, a figura de Barnabé. Barnabé, tomando consigo, o texto vai dizer, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Lucas introduz aqui mais uma vez a figura de Barnabé. Barnabé, aquele levita de Chipre, aquele que vendeu as suas posses para distribuir entre as viúvas, em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes, logo depois. Barnabé, ele crê no relato da conversão de Saulo e está convencido de sua autenticidade. Essa figura é importantíssima no ministério de Saulo também, porque foi através da vida de Barnabé que Saulo começa, de fato, a ser aceito pela igreja. E contou-lhes, o texto vai dizer, como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. A teofania aqui, a revelação de Jesus a Saulo, ela é importantíssima para o seu testemunho. A experiência sobrenatural, ela continua sendo importante, mas a pregação pública de Saulo em Damasco também é de igual importância, pois o resultado da conversão é exatamente esta, a pregação. Meu irmão, todo aquele que é convertido tem que pregar, tem que evangelizar, tem que falar. Quando eu falo pregar aqui, eu não estou falando para você ser um pastor de igreja, não. Eu estou dizendo para você ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Todo novo convertido tem a missão de pregar. E é isso, é um crescimento natural, como já foi falado aqui. Você tem que pregar, e é isso que Paulo faz. E a pregação, no contexto judaico, não poderia ser uma estratégia para prender os cristãos. Ou seja,
Muitos poderiam pensar, não, Paulo está pregando aqui, falando de Jesus, mas é só para os discípulos de Jesus começarem a se manifestar para depois ele, dar o pulão neles. Mas no judaísmo isso não poderia acontecer, meu, por questões éticas e religiosas. Ninguém poderia se fazer como um dos seguidores do caminho, começar a pregar Jesus e logo falar, te peguei. Isso era impossível de se acontecer. Portanto, o testemunho da pregação de Paulo é importantíssima para que este fosse aceito na igreja. Hoje na igreja a gente aceita qualquer um. Hoje a gente não vê se o cara prega, se não prega, se dá testemunho, se não dá testemunho. Hoje a gente aceita as pessoas sem um mínimo de informação a respeito. Aí acontece isso, né? A gente não sabe quem é crente, quem não é. E nem deve saber também. Jesus Cristo disse que a gente não pode achar que um é joio, o outro é trigo. Às vezes a gente arranca o joio, vem o trigo junto. Essa é a missão dos anjos, separar ovelhas de bodes. Isso aí não cabe a nós. Mas fato é que existe um filtro. E para você que me ouve aqui, se você não é convertido, saiba, meu irmão, você não passou no filtro. Jesus Cristo está coando a galera. Para ver quem passa, quem não passa. Usando uma nomenclatura, palavras bíblicas, Deus está medindo com sua vara de medir os santos e os não santos. Espero que você se encontre na medida. Espero eu que você se encontre na medida. O que Paulo, no verso de número 28, o texto vai dizer que ele começou, depois de ser aceito, através do testemunho de Barnabé, que este o leva aos apóstolos. Quem eram os apóstolos que estavam lá? Somente Pedro. Depois, Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Só esses dois apóstolos estavam em Jerusalém. Então, Paulo só esteve com esses dois. Os outros apóstolos estavam trabalhando em outros lugares, pregando, evangelizando, fazendo missão em outros lugares. Paulo se encontra com os dois, então Paulo é aceito, através do testemunho de Barnabé. E como comprovação de sua aceitação, de sua conversão, ele começa a entrar e sair em Jerusalém, pregando ousadamente no nome de Jesus Cristo. Aqui nós temos que entender que Paulo, ele não trabalha fora do conselho apostólico. Paulo, ele trabalha fazendo parte do grupo apostólico. Ele proclama o evangelho em harmonia com os outros apóstolos. O texto, no verso de número 29, o texto continua dizendo, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Mais uma vez, aqui Paulo começa a sofrer a sua segunda perseguição. Talvez, para provar aos cristãos que ele é realmente um convertido, Saulo desenvolve seu ministério de pregação entre os judeus de fala grega, os helenistas. Em suma, ele continua a obra que foi iniciada por Estevão, aquele na qual ele concorda que morra apedrejado. O texto vai dizer, no verso de número 9, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Era exatamente esse o mesmo grupo na qual Paulo agora está discutindo. E assim como eles fizeram com Estevão, assim eles estão fazendo com Saulo, ou seja, tentando matá-lo. Verso de número 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Mais uma vez, Saulo tem que sair da cidade, obedecendo assim as ordens de Jesus Cristo. Ele começa a ser perseguido e ele então é enviado para outra parte da cidade. Não foi Jesus quem disse? Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E aqui, mais uma vez, Paulo se encontra em fuga. Mas no verso de número 31 nós temos um refrigério. Paulo então sai de Jerusalém e vai para sua cidade natal, Tarso. Mas no verso de número 31, o evangelista Lucas faz questão de falar a respeito dessa bonança que surge na igreja. O verso de número 31 diz, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia.
Isso quer dizer que Deus também dá períodos de paz para a sua igreja. E aqui o mito de que a igreja cresce somente em momentos de perseguição cai por terra. Não é verdade isso. A igreja, ela cresce em qualquer ambiente na qual ela está plantada. Porque quem dá o crescimento é o próprio Deus. E não importa o que está acontecendo, qual é a situação política, econômica, social, na qual a igreja está plantada, não importa isso. Porque o texto vai dizer que mesmo nesse estado de paz que Deus dá na Judéia, na Galileia, na Samaria, Deus edifica a sua igreja. E o texto vai dizer, ela caminhava no temor do Senhor. Ou seja, ela já começa a reconhecer o senhorio de Jesus Cristo, a salvação através da obra de seu Senhor na cruz. E ela também tem o conforto do Espírito Santo. Isso fazia com que ela crescesse. Isso fazia com que as virtudes dadas pelo Espírito, os dons, os carismas que eram derramados sobre ela, florescesse. E ela crescia em grande número. A igreja, meu querido irmão, ela cresce em qualquer ambiente. Não nos esquecemos da palavra do nosso Senhor, que disse que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Contextualizando e aplicando, e eu finalizo, meus irmãos. O acolhimento e a hospitalidade são importantes para a saúde da igreja. Barnabé foi importantíssimo na vida de Paulo, no início até o final do seu ministério. Pois o acolhimento não permite o individualismo. Atenção para isso, tá, Igreja Redenção? O acolhimento não permite o individualismo, nem o exclusivismo dos membros da igreja. As panelinhas. O acolhimento não permite isso. O crescimento da igreja se dá quando esta entende a sua vocação e missão. E não importa o tipo de terreno na qual ela está plantada, ela vai dar fruto. Porque temos que nos lembrar, meu irmão, que nós estamos enxertados numa videira que está plantada rumo a ribeiros d'água, cujas folhas nunca murcharão. Este é Jesus. Nós estamos enxertados em Jesus Cristo. Não tem como não dar fruto. Não tem como. Muito pelo contrário, a advertência de Jesus é: se não der fruto, eu vou arrancar e jogar no fogo. Se não der fruto, eu vou mandar para o inferno. É essa a imagem. Temos que dar frutos. E por que nós damos frutos? Porque nós estamos em Jesus. Se você não dá fruto, a conclusão óbvia e lógica é: você está em Jesus? Você de fato está em Jesus, meu irmão? Você está produzindo, você está recebendo seiva, você está recebendo a nutrição do Cristo. Meus amados irmãos, que essa palavra possa nos chacoalhar, a despertar para uma vida mais compromissada com Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Eu espero que você saia daqui refletindo sobre a vida na qual você tem vivido. Mais uma vez, reflita sobre a vida que você está vivendo. E deposite toda a sua fé e esperança em Jesus Cristo. E receba o seu refrigério. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Só há descanso em Jesus Cristo. Fique de pé. Antes da gente fazer a oração final, eu vou dar alguns avisos. Como de costume, eu quero te lembrar que você precisa fazer parte de um pequeno grupo. Você precisa ser pastoreado e edificado. Espero que você encontre um pequeno grupo na qual te acolha e te faça crescer em Cristo Jesus. Houve uma mudança, meus irmãos, da agenda da igreja para este mês.
nós faríamos um encontro de casais agora no dia 13. E até recebi já a inscrição dos irmãos, R$60. Mas essa data foi mudada para o dia 27, ok? O dia 27 seria o encontro dos homens, então houve uma troca, o encontro dos homens acontecerá agora, dia 13, o encontro âncora, você é o nosso convidado. E no dia 27, então, acontecerá o encontro de casais da igreja, ok? Se você deseja fazer sua inscrição pelo QR Code, para a gente saber que a inscrição foi feita, que é no valor de R$60 por casal, você vai colocar 60,01 centavos. A gente vai entender que é o pagamento do encontro de casais da igreja. Amém? Você pode estar fazendo isso se for da sua vontade. Caso contrário, você queira fazer de maneira física, você pode encontrar os líderes da igreja e estar fazendo esse pagamento. A respeito da locação aqui do ambiente de cima, meus irmãos, eu estive conversando com o dono e tentei convencê-lo a melhorar a estrutura, só que ele foi muito duro. Ele é esperto. E ele está tentando alugar para uma pessoa que não necessita de fazer reparos, ou seja, melhorar porque são necessários, tá, irmãos? A escada para as crianças, o corrimão, a estrutura de cima está num chão, vocês perceberam, um chão que não é legal, não é bom. E eu tentei negociar com ele. Ainda estamos em negociação, porque ele não me confirmou que o rapaz na qual ele iria alugar viria. Eu estou entrando em contato com ele, mas por enquanto ainda não deu negócio. A gente precisa arrumar essas coisas. Eu não quero ver crianças caindo de escada, sofrendo acidentes aqui, de maneira nenhuma. Longe de mim esteja uma criança, o meu filho, por exemplo. Meu filho, ele não é muito assim, sabe? É facinho dele sair correndo numa escada, tropicar, esse negócio não tem antiderrapante, não tem nada, e nós não temos dinheiro para melhorar a estrutura que não é nossa, sabe? Então, está nesse estágio de negociação ainda, tá? Infelizmente. Ore ao Senhor para quebrantar o coração desse irmão, para que ele possa fazer os ajustes necessários, para que a gente possa cultuar o Senhor com mais saúde, com mais paz. Amém, meus irmãos? Agora sim, vamos orar ao Senhor. Pai, nós acreditamos, ó Deus, no Teu amor e no Teu cuidado para conosco, de maneira individual e coletiva. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos membros do Teu corpo. E nós, ó Deus, recebemos a Tua repreensão, recebemos o Teu cuidado, nos entristecemos a princípio, mas nós nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem nos amado e tem falado conosco. Mesmo diante disso, que o Senhor possa nos acordar, ó Deus, e nos fazer viver uma vida digna do cristianismo. Que o Senhor possa nos tirar do conforto, da mornidão, que o Senhor possa nos tirar, ó Deus, dessa vida que faz com que as horas passem e não seja produtiva para o Teu reino, mas que o Senhor possa nos despertar, nos acordar e nos fazer a vivenciar uma vida cristã mais saudável. Em nome de Jesus. Erga os seus braços, meus irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito sejam com todos nós, em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus os abençoe. Cumprimente essa irmã que nos visita,